Hey, fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como foram o dia de hoje, hein? Que pregãozinho, meu Deus do céu, hein? Que diazinho, eu acredito que hoje foi um pregão bem complicado, tá? A gente conseguiu pegar um trade ali rapidinho, no início da manhã, no início do pregão. 400 pontos, encerrei meu dia e depois eu vi o pessoal reclamando, mastigando ali, e o mercado não andava, travado. Mas eu quero saber de você, como que você foi? Conseguiu aí estruturar algo? Fez história no pregão de hoje? Teve paciência para esperar todo o movimento se desenrolar e depois encontrar e encaixar essa operação de venda do dia? Ou começou naquele ciclo vicioso de eu acredito que vai, e no final das contas o tiro saiu pela culatra? Me fala aqui, como que você foi no pregão de hoje? Conseguiu tirar dinheiro ou foi indisciplinado e amanhã você vai mudar todo o seu portfólio? Amanhã você vai ser um novo operador? Você tem que evoluir com dados, tá? Não com achismo. Ah, eu acho que vai dar certo. O mercado não estava bom para você hoje? Não opera. O mercado estava bom hoje? Execute. Ponto final. Então, antes de a gente continuar aqui, deixa seu like, seu comentário, tá? Se inscreva no canal, preencha o formulário, vem aprender junto com a gente todos os dias. Surgiu uma demanda lá do pessoal e eu achei bem interessante. Eu tô terminando uma gravação aqui bem específica, tá, para vocês. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sou bem objetivo nas minhas estruturações dos trades, tá? Então assim, os meus trades eles são objetivos. A minha forma de executar ela está sendo alternada de acordo com o pregão. Só que eu tenho uma base muito objetiva para execução. Simples assim. Não entendi, Filipão. Por quê? Você viu que eu já parei muito tempo de ficar falando de choque, de boss, de order block. Por quê? Porque não é que isso não funciona. Eu sei, funciona muito, tá? Só que isso daí carece de você. Eu acredito que para o que a gente está vivendo aqui, tá devendo um pouco, tá? Então assim, acho que a gente consegue abordar muito mais, de uma forma muito mais objetiva, mesmo ali sendo bem objetivo. Principalmente porque eu gosto de analisar por estrutura, beleza? Então, acredito que isso daqui está sendo uma evolução bem legal aí do nosso operacional. A gente tem que evoluir. Já viu aquelas cenas que o pessoal fala assim: nossa, você mudou demais? Sim, que bom que a gente mudou, porque a gente está evoluindo. Nossa, você tá outra pessoa. Sim, porque agora eu aprendi muito mais, eu tô muito mais esperto, eu tô muito mais exatamente assim, tá? Então assim, tô criando um curso aqui bem objetivo, tá? Só com aulas para os meus melhores trades, tá? O que é isso? Os trades que eu executo com as estratégias que eu executo. Não tem neura, não tem loucura. Vai ser quantas horas de curso, Felipe? Rápido e objetivo, tá? Vão ser estratégias práticas e objetivas. As aulas vão ser especificamente para você vislumbrar o que eu faço todos os dias. E no final da semana vai ter uma parada ali dos trades que foram executados, beleza? Então, estratégia e depois as execuções, beleza? Então você vai vislumbrar aí, acho que até terça, quarta-feira deve estar no ar, bem interessante, bem tranquilo. Pregão de hoje, não vou nem falar de ontem, né? O mercado deu continuidade, a abertura hoje na B1 aqui foi bem agressiva, o mercado foi bem direcional, acabei que eu não tive muito o que fazer. E você tem que entender uma coisa, não existe atalho aqui não, tá? Você tem que estudar todo dia, você tem que estar em movimento. Eu falo com os meus alunos e deixo isso bem claro, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Deixo isso bem claro porque isso é muito importante. Felipe, estou passando por uma fase difícil. Não estou conseguindo operar todos os dias. Felipe, estou vindo de uma semana ruim, de uns meses ruins. Estou sem grana para operar, não estou conseguindo comprar um teste de mesa, ou estou sem capital ali para operar. Beleza, isso daí é uma fase que acho que todo operador vai passar. A gente vai passar por aqueles momentos mais difíceis. Só que o ponto-chave aqui, queridos, é o seguinte: você não pode desistir, você não pode parar e ficar offline. Ah, não, eu vou dar um tempo de 3 meses de mercado, vou dar uma desintoxicada e vou ficar sem olhar pro gráfico, vou ficar sem nada. Cara, eu acho que a retomada vai ser muito pior para você que está 100% offline. Felipe, mas se eu não estou operando, quer que eu fique na conta do simulador? Sim. Eu quero que você pelo menos faça replay. Ah não, eu vou ficar 3 meses sem operar, ou um tempo até levantar uma grana, mas opera pelo menos no simulador, cara. Usa um tempo ali para você dar uma analisada, para você ficar sempre em contato com o mercado.
Quem para por parar e depois quer voltar tem mais dificuldade. Então assim, por favor, não deixe 100% offline o mercado. Não deixe 100% offline esse sonho que tanto pulsa aí dentro de você para você conquistar aquela liberdade que você tanto sonha. Repito, não existe atalho, tá? Aqui existe uma grande recompensa para quem é persistente, para quem acredita e para quem é disciplinado a ponto de executar o que precisa ser executado, beleza? Então, o que foi a minha leitura de hoje? Vou ser muito objetivo, cara. Eu não fico inventando, não. Se você olhar meu Instagram lá, tá lá a foto e minha operação, tá? Eu até defini uns 340 pontos ali na hora, depois eu aumentei e graças a Deus o mercado foi lá no meu alvo e deu tudo certo. Tinha postado antes, então não tive muito o que fazer. O que foi a movimentação? Eu falo com vocês, prestem atenção no mercado travado. Essa subidinha aqui, morta. O que eu fiz? Ctrl C, Ctrl V do tamanho dessa subida de ontem. Ctrl C, Ctrl V do rompimento aqui para baixo. Já encontrei onde o mercado tinha o potencial alvo, tá? Que era exatamente aqui. Então eu só peguei Ctrl C, Ctrl V dessa mínima com essa máxima. Felipe, por que você não pegou todo o movimento? Porque ele rompeu. Isso daqui é um caixote. É o mercado que não saiu do lugar. Felipe, se eu tivesse pegado o movimento de ontem, ele ainda não bateu o alvo técnico, tá? Mas eu não pegaria o movimento de ontem. O que eu teria feito? Eu pegaria essa estrutura aqui. E faria o que? Jogaria aqui para baixo. Olha onde o mercado tá chegando. Aliás, já chegou, né? Exatamente onde ele tá travando aqui agora. Tá faltando ainda um pouquinho do mercado para fechar. Mas aí você vislumbra e entende o que eu tô tentando te mostrar, tá? Esses movimentos onde o preço não destrava, você só pega e replica para cima. Se o mercado estiver subindo, para baixo, se o mercado estiver caído, você vai ter alvos. Felipe, só porque eu vou ter um alvo, então já vou sair comprando na abertura ou vendendo na abertura acreditando que ele vai lá. Cara, você é amador, eu nem vou ficar perdendo meu tempo com esse tipo de explicação não, porque eu recebo algumas perguntas que eu vou ser bem sincero. Eu passo aqui para vocês o conteúdo, para vocês entenderem, tá? O Visão Panorâmica aqui é para você expandir sua mente, não é para você sair igual um maluco aí, Neandertal, clicando e tentando inventar a roda. Eu não sou dono da verdade, mas do mesmo modo que eu tô indo para passar para vocês de uma forma objetiva, vocês também têm que entender que não é só sair clicando, encontra um contexto para executar. Tá aqui, exatamente nesse tracejado aqui, ó, 610, tá? Era onde eu queria acreditar no alvo. O mercado abriu reto aqui para baixo. Felipe, que hora que você conseguiu identificar essa movimentação? Depois que o mercado abriu reto aqui para baixo. Fechou a primeira vela, a segunda vela começou a andamento. Eu falei, eu quero vender esse índice. Eu preciso encontrar uma venda de continuidade. O que eu fiz? Não tinha FVG. Opa, apareceu um FVG aqui, ó. Ser bem sincero, eu não consegui vender aqui, cara. Porque na hora eu tava ainda estruturando o alvo aqui. Eu nem vi o mercado tocando aqui nessa vela aqui no 98. Eu não vi mesmo. Porque eu tava procurando o alvo ali, encontrando o contexto. Eu fui lá e coloquei minha ordem aqui. E foi até bom, porque eu ia ter que pagar um stop de 250 pontos. Aí seria um stop bem mais caro. Eu paguei um stop de apenas 120 pontos, pela metade, tá? Então saiu mais barato do que a encomenda. Meu alvo ficou aqui na faixa dos 530 pontos. E aí foi exatamente esse o trade que eu acabei fazendo, tá? Felipe, então por que você não saiu com esses 530 pontos, saiu com os 400 que você falou agora há pouco? Porque ele tocou na cara da minha ordem aqui e não me tirou, tá? Foi assim, centavos aqui nessa primeira batida no 9,24. Então na hora que ele bateu aqui, eu falei, não quero, vou defender aqui. Ele acabou me tirando nessa volta dele aqui por causa de, se eu não me engano, foi 5 ou 10 pontos, tá? Eu nem lembro que é o certo, ele não me tirou, foram 5 ou 10 pontinhos. Mas eu não vou ficar com neura quanto a isso não. A semana tá bem legal, semana foi objetiva, a gente não ficou ali caçando loucuras na hora de executar. Então foi bem simples. Então eu só peguei aqui, o mercado já me executou nessa vela aqui. Para ser mais preciso ainda na fala, ele me executou na hora que ele estava, depois que a vela fechou, porque eu coloquei a ordem na hora que eu vi, eu falei, eu vou pagar para ver. Então a vela já tinha ter passado meu ponto de entrada, ela me executou e já virou esse aqui no negativo e foi uma maravilha, graças a Deus aí, toda essa movimentação no pregão de hoje. Então assim, foi bem tranquilo nesse ponto. Depois, eu vou falar para vocês aqui, ó. A marcação que a gente usou lá, junto com o pessoal, foi aqui. Eu falei, gente, presta atenção. O mercado já tocou num ponto que pode ser um alvo, tá? Mas, enquanto ele não se sustentar para cima, não existe uma operação compradora. Porém, olha só o que eu fui falar com o pessoal. Porém,
presta atenção. Existiu aqui uma manipulação. E logo depois dessa manipulação, olha quem me aparece aqui. Eu não te aconselharia a fazer essa operação aqui 10 horas. Por quê? Porque o stop é absurdamente caro. Felipe, mas o mercado pagou, e eu paguei um stop desse aqui, o mercado, se eu pegasse todo o movimento ali, quase 4-1, 1000 pontos, stop, mesmo um pouquinho caro, mas a região tinha contexto ali, tal. Tudo bem, mas eu falei com o pessoal, aqui tá um trade, essa operação aqui é mais cara do que o que eu gostaria para trabalhar, só que tá ali para você. Quer fazer? Executa, não tenha medo, tá numa região boa, depois de um ponto legal, faz sentido você tentar trabalhar. Felipe, e esse outro engolfo aqui das 10 horas exatamente? Cara, eu trabalhei com esse tipo de operação em algum desses dias aí que eu falei com vocês que eu tomei um stop. Eu não acho que valeria a pena não. Primeiro, o stop é extremamente caro, 320 pontos. Só que você tá vendendo estilo rompimento. Mais ou menos, não faz sentido não, cara, não entra na minha cabeça. Aquele erro que eu cometi lá, não pode. Ah, mas não pode, cara. É muito mais interessante quando você enxerga esse tipo de situação aqui, ó. Quando você tem uma... Opa, achei que era mais curtinha. Quando você tem aqui, ó, uma sequência, ou seja, no gráfico de 1 minuto, 10 horas, e no gráfico de 1 minuto, às 10h03, um engolfo para venda, um engolfo para compra, só que a região é compradora, cara, você vai comprar, você não vai vender. Ponto final, não tem meio termo. Depois o mercado ficou mastigado, tá? E muito mastigado aqui dentro. Acredito que realmente quem lucrou com o pregão de hoje foi quem teve muita paciência, porque assim, o preço foi uma luta que só. Falei com um aluno agora na parte da tarde, ele me perguntou se aqui poderia tentar trabalhar essa venda, tá? Nas costas, depois que o mercado rompe. É o que eu tento passar para vocês. Eu não sou fã desse tipo de estruturação. Me perguntaram até desse FVG. Eu não sou fã. Não sou fã, não gosto. Deu certo. Você está tentando operar com achismo, numa região que deu resultado depois que você vê o gráfico pronto. Por que eu não acho que esse FVG seria prudente? Porque essa referência aqui não veio de liquidez. O mercado caiu e não rompeu esse fundo. Essa subidinha aqui... Ah, mas Felipe, eu estava 100% convicto que o mercado era para baixo. Ah, Felipe, tudo bem, cara. Mas assim, tentar executar por executar, eu tô te falando que o meu trade foi o mais certo da vida? Não. Meu trade foi de continuidade para uma região que estava interessante. A partir do momento que eu encontrei esse ponto de alvo, acreditava que o mercado iria ali, eu posso tentar arriscar uma continuação. Felipe, mas qual que era o contexto de venda desse trade aqui para me continuar na ideia de continuação de queda? Aí você tá nós estamos entrando num consenso, só que eu não gosto. Nesse primeiro momento aqui, o mercado ainda está indeciso. Observa aqui, ó. Aqui você não tem nada, o mercado está caindo. Aqui é aquele cenário que você está vislumbrando o quê? O mercado está em super tendência. Correção não vai existir, o mercado tem que continuar caindo. Eu tenho uma zona de alvo, o preço tende a ir lá buscar essa zona de alvo. Opa, vou tentar entrar. Agora olha aqui, o preço está morto aqui dentro. O preço está 100% travado, não aconteceu mais nada. Rompeu para cima, você não tem pivô de rompimento. Rompeu para baixo, ainda não aconteceu. Então por que eu não posso pegar? Aqui é cara de rompimento, é estrutura de continuidade. Você gosta desse tipo de operação? Show de bola. Olha só a diferença dessa operação aqui para mim, tá? A partir daí começaria uma estruturação de entrada. Aqui, olha isso. Felipe, mas ele não está continuando em queda? Sim, mas agora ele já rompeu o fundo. Ele está trocando polaridade exatamente aqui, ó, que é um ponto que você tem que estar observando sempre, tá? Essas trocas de polaridade. Mas olha só, rompeu, bacana. Você tem um rompimento aqui legal aqui, ó. Agora ele criou uma indução, continuou a queda, rompeu uma vez mais aqui para baixo, liquidou todo mundo aqui que tentou essa comprinha. E só que exatamente aqui que ele acabou armando, nossa, que lindo, né? Uma deriva, uma região de topo com troca de polaridade. Cara, olha quando que você começa a contextualizar. Só que aqui o horário é horrível para operar. Rompeu a deriva e voltou para testar exatamente essa zona aqui, ó. Por isso que eu falei com vocês, eu não estou trabalhando mais com order block nem nada.
Mas tem dia que o mercado está encaixando bons trades, como esse daqui, ao meu ver, que encaixaria perfeito, num horário muito ruim. No horário que muitos operadores que chegam nesse tempo aqui de tela, depois de 9 horas até as 15, o cara já está ali 100% desgastado. O cara já não tem mais cabeça, o cara já clicou tanto que isso aqui para ele já, nossa, ele não consegue nem enxergar. E aí o mercado acabou desenvolvendo, então até agora essa movimentação de queda. Então assim, por que eu estou explicando isso tudo aqui? Eu dei essa volta toda para explicar para vocês as mesmas estruturas que eu tento passar diariamente lá na sala. A forma simplista de executar. Não é difícil, só que você tem que ter muita paciência, tá? Eu não consigo nem fazer uma marcação de LTzinha aqui saudável para amanhã, tá? Eu acho que fica bem feinho aqui, não tem muito o que ficar inventando. Eu tenho um rompimento, que foi onde o mercado trocou essa polaridade por completo, então ele rompe, testa nas costas e dá continuidade. Felipe, o que você marcaria aqui? Você pegaria qual estrutura? A estrutura do dia cheio? Você pegaria somente essa estrutura aqui de fechamento? Cara, presta atenção nas duas possibilidades. Pega só esse rompimento aqui. Olha onde o preço está. Passando os 50%. Eu vou observar dependendo de como fechar hoje e obviamente como for a abertura de amanhã. Exatamente as duas referências. Por quê? Porque se você pega o movimento completo, ele está travando nos 50%. Se ele travar aqui nos 50%, amanhã a gente já pode começar a pensar numa ponta compradora, caso a abertura valide a ideia de compra. Se você quer pegar só esse movimento interno aqui, ó, que é mais objetivo, vou deixar aqui, você também vai ter uma estruturação que está devendo um pouquinho mais abaixo. Então seria mais interessante esperar ele chegar aqui, criar a microestrutura que é a nosso favor, um FVG, o melhor dos mundos IFVG, troca de polaridades aqui numa possível região de fundo e segue a ponta compradora. Não, Filipão, eu acho que o mercado é para baixo, eu acho que esse negócio aqui vai continuar caindo, nossa ideia seria 100% vender esse bacana. Então o que você esperaria? Eu esperaria isso daqui, ó. Melhor dos mundos, testar essa base aqui, viu? Vou ser bem incisivo aqui nessa informação, porque eu acredito que esse camarada aqui é bem interessante. Por quê? Quase que sai um engolfo nessa região, o mercado já estava caindo. Se deixar uma indução, e eu acho que é até mais interessante, acima desse ponto, melhor ainda. Se não for lá, eu olharia para esse camarada aqui, ó. Esse camarada com esse paviozão todo aqui. Eu acho que ele pode ser importante pra gente. Já está logo acima dessa liquidez aqui, desse topinho, para continuação da queda. Então assim, não tem muito segredo, tá? Você tem que evoluir com métricas plausíveis, com dados coerentes. Por isso que o meu novo empreendimento aí para vocês vai ajudar demais, com métricas saudáveis para você operar de forma objetiva. Preste atenção, tá? Amanhã, fechamento de semana. Não vai estragar sua semana por causa de um dia, não. No dólar, não foi lá na região que eu queria. Ontem falei com vocês, ó, o dólar tá terminando um movimento de alta, tá? Vou tirar isso daqui. Na verdade eu vou deixar, porque eu acho que o mercado não pode testar essa região lá. Vai que testa amanhã ou na segunda-feira. Eu tomaria um stop aqui tranquilamente, tá? Sem loucuras. Para você que seria um pouco mais detalhista, aí eu já acho que poderia evitar essa operação. Mas eu não vou ficar fugindo também de oportunidade que aparece com stop curto, com a ideia central de oportunidade. Por quê? Porque aqui era uma zona muito boa. Era um FVG mais um IFVG, tinha essa liquidez, tanto que somou junto dela a própria abertura do dia, tá? O mercado fez uma LTzinha muito boa aqui pra gente. Só que o ponto negativo dessa operação foi essa vela. Essa vela aqui ela é muito discrepante. Para quem opera analisando e não deixa a ordem plotada, você não deveria ter comprado, porque o candle foi muito agressivo. Mas se você é um cara mais ousado, e eu não estou falando aqui como demérito, tá na informação, você deveria ter comprado e infelizmente tomou um stop. Porque o problema nosso é, se eu tomo stop, acabou. Se eu tomo stop, eu fiz tudo errado. Se eu tomo stop, meu Deus. Não, cara, não. O stop vai fazer parte do nosso portfólio, sim. Você evolui com dados. Opa, por que eu não vou fazer essa operação a partir de agora nas próximas vezes? Porque quando faz um candle tão agressivo chegando na minha zona de interesse,
pode ser que o mercado ainda tenha um pouco de gás, ele dá aquele movimento de exaustão, e esse movimento de exaustão pode acabar me estopando. Então, se 60%, 70% das vezes, quando esses candles agressivos chegam na minha zona, o mercado me estopa, eu não vou fazer essas operações. Ah não, eu vou então usar essas regiões para... entendi. Olha só o que aconteceu aqui. O mercado estopou essa região aqui, não foi porque a região era ruim, foi porque aconteceu alguma coisa fora do padrão. Então, não está padronizado. Então, eu já vou evitar esse tipo de operação quando o candle vier agressivo. Se viesse cauteloso, tranquilo, quietinho, aí era outra história. Então, assim, começa a pensar fora da caixa também, tá? Começa a analisar de forma mais objetiva. Observe que quando o mercado rompeu, e sim, eu acredito que isso aqui é rompimento, tá? Só que olha só, um rompimento que ele foi em forma de deriva. Quando o mercado rompe uma região importante, funda o topo e não dá continuidade, olha só a diferença. O mercado chegou agressivo para o rompimento até a vela de 10 e 20 e depois morto. Opa, reversão. Então, preste atenção. Você está vendo que são detalhes de coisas simples e você fica tentando complicar. Ah não, eu preciso encontrar ali o santo graal. Não é santo graal, cara, é objetividade. Não é loucura, é simplicidade. O mais simples aqui é o que tem mais resultado. Só que você não está preparado para essa conversa porque você quer aquilo que Joãozinho Trader, Zezão Trader promete. O setup milagroso de todo dia, o resultado positivo de 1.500 pontos todo dia. Você não pode fazer nada diferente do que... Ah, me ajuda. O Felipe está falando então que não existe. Tire suas próprias conclusões, tá? Acho que você já está há bastante tempo aqui no mercado para você mesmo já ter essa resposta muito clara na ponta da língua, tá? Então, Felipe, mas e o seu curso? Cara, você acha que eu não vou tomar stop, não? Olha quantas vezes eu chego aqui falando com vocês que eu tomei 2 stops, que antes de acertar uma operação, e 2 stops é porque existe o santo grau, não é porque o mercado também tem na minha probabilidade, tem no meu setup um momento negativo, um momento de dor ali antes de ter um momento de glória. Então, não existe atalho. Tem que estudar, tem que tomar risco, tem que ser skin the game, porque a recompensa, meu amigo, vale a pena. Então tá aí. Não vou inventar muito não, tá? Ainda tem mais um pouquinho de tempo do pregão aqui. Pode ser que ele já chegue e trave nessa região desse FVG aqui para a continuação da venda. Eu tomaria um pouco de cuidado porque eu acredito que nessa possibilidade aqui, a depender de onde for a abertura amanhã, tá? A gente pode ter algo que some a essa movimentação mais agressiva. Se você não é esse cara da ponta compradora e quer acreditar na ponta vendedora, eu acreditaria em algo mais assim, tá? Então, com a indução, testando a zona do FVG e validando a continuidade, tá? Para você que é mais cauteloso ainda, eu esperaria o FVG se tornar IFVG. Esse trade aqui talvez é um trade que demora um pouco mais, mas pode ser bem interessante, não somente para amanhã, mas pro decorrer da semana, beleza? Da semana que vem. No mais é isso, tranquilidade, um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!